O dever de orar sempre. Texto áureo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo possui um meio por excelência para falar diretamente com o Criador do Universo, que é a oração. Objetivos da lição: relembrar a importância do dever de orar sem cessar, ensinar alguns aspectos bíblicos sobre a oração e mostrar quais devem ser as atitudes do discípulo a orar. Texto de referência: Lucas capítulo 18, versículo 2 ao 5. Dizendo: havia em uma certa cidade certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Introdução. Orar não é a única coisa que devemos fazer em prol da causa de Cristo Jesus e de sua Igreja, mas sem dúvida é uma atividade indispensável na vida cristã. Capítulo 1. A relevância da oração. O tema oração é recorrente no Evangelho de Lucas. Os registros são tantos que infelizmente não dá para comentarmos aqui sobre todos eles. Em várias ocasiões, ao orar, percebemos que estamos em plena guerra espiritual. Portanto, precisamos permanecer fiéis e continuar orando. 1.1. Cristo e a oração. Mesmo afirmando que ele e o Pai eram um, em João 10:10, o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, foi um homem de oração. Não eram orações rotineiras e vãs repetições, mas acompanhadas de clamor e lágrimas, e também de súplicas, Hebreus 5:7. Agonia e sangue também, Lucas 22:44. Assim vemos no Evangelho de Lucas que Cristo iniciou seu ministério com oração, Lucas 3:21. E orou quando estava encerrando, Lucas 22:41-46. Ele tanto vivia uma vida de oração, quanto ensinava aos seus discípulos sobre a oração, Lucas 11:1-4. Interessante notarmos que nos diversos textos que registram Jesus orando, além dos mencionados acima, parece haver uma certa relação entre suas orações com os acontecimentos anteriores ou posteriores envolvidos. 1.2. A humildade na oração. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus advertiu sobre a importância da humildade de espírito quando nos aproximamos de Deus em oração. Lucas 18:14. O fariseu estava no templo e orando, porém o seu entendimento estava obscurecido consigo mesmo. Estava confiante em si próprio, com as coisas que ele deixava de fazer ou que fazia. Quanta diferença do publicano que, humilhando-se diante de Deus, encontrou perdão. Ainda hoje muitos têm fracassado por acharem-se justos aos próprios olhos. Como na parábola, se consideram perfeitos e piedosos, confiantes de que são dignos de serem atendidos. 1.3. Fé, necessidade e exclusividade. A mulher da parábola de Lucas 18:1-8, mesmo sendo viúva e o juiz um homem que não temia a Deus e nem respeitava o próximo, não deixou de ir ter com ele com insistência, ainda que a autoridade tenha demonstrado que não quisesse atendê-la. Contudo, a viúva demonstra 3 aspectos relevantes. Primeiro, plena consciência do que necessita. Segundo,
plena convicção de que aquele juiz podia fazer-lhe justiça. E terceiro, ela não tinha outro a quem recorrer. São pontos relevantes na vida da oração. Como o publicano mencionado no tópico anterior, nós somos carentes da misericórdia de Deus. E o Senhor Deus é poderoso, e não há outro a quem clamarmos. Capítulo 2. Alguns aspectos bíblicos. A oração é um tema frequente na vida e nos ensinos de Jesus. Portanto, é sábio o discípulo de Cristo estar sempre atento quanto a esse aspecto da vida cristã. 2.1. Orar com certeza. Em ambas parábolas, a parábola do amigo importuno e do juiz iníquo, Jesus enfatiza que os seus discípulos, ao orarem, devem fazê-lo com a plena certeza de que estão falando com, abre aspas, o Pai Celestial, fecha aspas, Lucas 11:13, e que são escolhidos de Deus, Lucas 18:7. Tendo em mente essas verdades, quanta diferença isso faz na vida de oração dos discípulos de Cristo. Aprendemos com a Bíblia que não importa qual seja o problema ou dificuldade que estejamos enfrentando, podemos falar com Deus e pedir-lhe ajuda. Não importa como estejamos nos sentindo, nós podemos expressar diante do Senhor tudo o que está em nosso coração em oração. 2.2. Disciplina em orar. Encontramos nas parábolas estudadas neste tópico destaque quanto à insistência, Lucas 11:9, e ao dever de orar, Lucas 18:11. Talvez o maior problema dos cristãos em geral seja a falta de disciplina em orar. É fácil começar a orar, mas é difícil permanecer orando. Um dos grandes desafios da atual geração é priorizar a oração. Até mesmo nos templos, infelizmente, no momento da oração, há tantos indiferentes que não oram. Não é à toa que verificamos repetições de exemplos de Jesus e ensinos sobre o ser disciplinado em oração, e até sermos finalmente atendidos. É fundamental que cada discípulo de Cristo tenha consciência de que a disciplina da oração deve ser individual, Mateus 6:6, e coletiva, Atos 12:5. 2.3. Oração e a vontade de Deus. Qualquer tema bíblico deve ser estudado à luz de outros textos bíblicos que tratam do mesmo assunto, evitando assim conclusões precipitadas e deturpadas. Quando o assunto é oração, também não é diferente. É evidente que a oração não envolve apenas os aspectos destacados do estudo das parábolas mencionadas na presente lição: humildade, insistência, certeza, perseverança. Não é apenas pedir, buscar e bater. Isso também envolve perdão, Mateus 11:24-26, petições e motivos, Tiago 4:3, a vontade de Deus, 1 João 5:14 e muitos outros. Capítulo 3. Atitudes do discípulo ao orar. Existem algumas maneiras de se comportar antes e depois das respostas às nossas orações. Se antes levamos a Deus as nossas petições com ação de graça e paciência, depois de termos a resposta, temos de manifestar nossa gratidão de diferentes maneiras. 3.1. Aguardando pela resposta. Uma vez tendo sido respondida a nossa oração, podemos ser surpreendidos pela resposta. Embora no momento da resposta à oração fiquemos surpresos, isso não deve significar que não estivéssemos esperando a resposta divina para o nosso dilema. A mulher da parábola aguardava e obteve sua vitória. O salmista disse, abre aspas, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Fecha aspas, Salmo 40, versículo 1. Mesmo que Deus diga não, lembremos-nos que o seu plano para conosco é perfeito, e ele com certeza proverá algo muito melhor para nós em sua sabedoria e poder. 3.2. Reagindo à resposta.
Toda oração respondida por Deus deve ser seguida de gratidão. Há níveis de gratidão que um cristão pode demonstrar de acordo com o significado da resposta alcançada. Há respostas muito significativas para alguns, por exemplo. Ana, a que foi estéril, teve um bebê. Naamã, curado de sua lepra. Mulheres libertas de espíritos imundos por Jesus. Davi, ao sobreviver a muitas batalhas. Todos estes agiram com alguma forma de gratidão a Deus. E nós também podemos ser agradecidos a Deus com palavras e louvor, mesmo antes de termos a resposta através da fé. Podemos contar nosso testemunho num culto e também podemos levar uma oferta ou abençoar alguém em gratidão a Deus. Salmo 116, versículo 12. 3.3. O que demonstra a resposta. O Senhor Deus não apenas criou o ser humano, como também tem interesse em manter um relacionamento com o mesmo. Desde o início dos tempos, o Criador toma a iniciativa na busca do relacionamento. Gênesis 2, 18 ao 22. A resposta às orações é mais uma demonstração do interesse de Deus movido pelo amor para conosco. Além das parábolas citadas nessa lição, há vários textos bíblicos que manifestam o interesse de Deus que os seus servos se comuniquem com Ele. Salmo 27, versículo 8, Salmo 34, 17, Jeremias 33, 3, Filipenses 4, 6 e 7. Disse Jesus: Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. Conclusão. Uma vida contínua de oração e leitura, como também a aplicação prática da Palavra de Deus, são elementos indispensáveis para os quais todo cristão deve atentar. Não há outra maneira de viver o reino de Deus aqui na terra. Que possamos perseverar em orar, ler e aplicar no nosso dia a dia a Palavra de Deus. Amém.